Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Estamos aqui neste momento nos unindo com as nossas energias, buscando conhecer mais sobre os ensinamentos de Jesus, buscando equilibrar as nossas energias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, buscando o nosso fortalecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos nessa corrente de orações, para que a gente possa também ajudar aqueles irmãos que estão necessitados dessas energias salutares. Nós vamos hoje agradecer a presença de todos aqueles que continuam confiando, continuam cuidando deste momento, doando, as suas energias, mas também com uma vibração para os nossos irmãos mais necessitados. Então, muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos nós, que nós possamos nos sentir melhores, mais fortalecidos, mais equilibrados, que possamos sentir essa paz, essa força que nos envolve, e assim, mais fortalecidos, que possamos lidar melhor com as adversidades das nossas vidas. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva é psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. Temos o capítulo 33, Erguer e Ajudar. Temos o comentário do Evangelho em Atos, capítulo 9, versículo 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Esta é a frase do Evangelho que nós vamos estudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Vamos ver os comentários de Emmanuel para esta passagem evangélica. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Docas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Pedro dá-lhe as mãos para que ela se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria, para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso também não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo de misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova, ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível para despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não esqueçamos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente
as nossas mãos. Pois bem, aqui nessa lição a gente estuda a importância da teoria com a prática, não é mesmo? Como Madre Teresa falava, as mãos que ajudam, muitas vezes, têm um significado mais importante do que as mãos que oram. Porque é importante a oração, sim, mas é importante estar presente, colocar a mão na massa para poder ajudar as pessoas. Nós estamos vendo que temos inúmeras situações de pessoas num sofrimento intenso. Tanto um sofrimento material, quanto de doença, doenças emocionais, doenças do corpo físico, da alma. Nós temos uma humanidade imensa que sofre. E dentre aqueles que ajudam, nós encontramos aqueles que sofrem, que deixam a sua dor de lado para cuidar da dor do outro. Difícil encontrarmos as pessoas que não têm uma quantidade grande de problemas, de dificuldades, de adversidades na vida. Mas o que é importante é que muitas pessoas abrem mão do descompromisso para poderem estar à frente dos trabalhos de auxílio ao próximo. Aqui, Pedro fala as palavras, ele fala bonito, com sentimento, a oração, mas o que completa a palavra dele? A atitude de pegar o seu braço e levantar a irmã caída. Então, ele vai para a ação. É importante nós sabermos que todo e qualquer estudo nosso, ele vem para poder acalmar o nosso espírito. As orações nos acalmam, nos fortalecem, é importantíssimo. Mas nós não podemos ficar só nisso. Nós precisamos de estar envoltos na prática da caridade, do amor, da benevolência. O que será de um médico se não tiver o estágio? Se ele não fizer a residência, se ele não ficar fazendo o treinamento, né, dos atendimentos, dos partos e tudo mais. O que dá ao médico maior segurança são os estágios, a prática daquele estudo. A mesma coisa, nós vemos, por exemplo, uma pessoa que está se formando num curso de pedagogia, de letras, para depois dar aulas. A pessoa faz um estágio na escola, para que ela comece a aprender a lidar com aquilo, até com um supervisor, quando chegará depois o dia de fazer aquilo sozinho, a sua prática. Então, a prática é algo importantíssimo. E a gente dá valor à prática, a gente reconhece esse valor na nossa vida material. Por exemplo, se tem um médico formado há 20 anos e que nunca fez uma cirurgia de apendicite, e um médico formado no mesmo tempo, com 1000 cirurgias feitas, qual que você vai escolher para te operar? Não é mesmo? Ou para fazer o seu parto? Então, nós procuramos a pessoa que tem uma prática naquilo que nós queremos contratar. Seja um médico, seja um marceneiro, seja um reformador de sofá, seja um dentista, seja um cozinheiro. O que a gente vai atrás? Nós vamos atrás de referências. O que significa as referências? Você fez trabalho com ele te serviu bem, o preço é bom, o trabalho é bom, como é que é? Ficou satisfeito? Não é mesmo? A gente vê hoje nos sites de compras que tem a opinião das pessoas em relação ao serviço prestado. Ninguém pergunta se a pessoa tem a letra bonita, se a pessoa tem uma furadeira potente, não. A gente pergunta o quê? O resultado da prática da pessoa. Então, no nosso mundo material, nós valorizamos muito a prática. Aí, eu estou sabendo, por exemplo, de mães que fizeram abaixo-assinado para escolas para aumentar o tempo de aula online, porque querem saber de prática de aula.
né? Eu sei de muitas pessoas que dão valor naquela escola, que colocam muitas tarefas para os alunos praticarem a teoria, né? Quando a gente vê uma faculdade, muitas vezes a propaganda marketing da faculdade é o quê? Teoria com a prática aliadas num só lugar, não é mesmo? Se nós valorizamos tanto isso, e se nós até colocamos avaliações da parte prática, então o que é uma prova de matemática? Eu vou ver se a pessoa está conseguindo resolver aqueles problemas, né? Nós temos hoje, por exemplo, provas para entrar concursos com simulações. Então, a pessoa vai ser um advogado, de repente ela pega uma peça para poder fazer no tribunal, simulando. O que é isso? Mostrando como que a pessoa está lidando com a prática. Em todos os setores, nós queremos ver a prática. Nós vamos contratar doces para fazer um casamento, ou salgadinhos, etc. Nós temos a degustação, que é o quê? Uma demonstração de como eu pratico o meu trabalho. No mundo material, isso já está claro. É bem aceito, é respeitado, é exigido, inclusive. Alguns contratos exigem que a pessoa tenha experiência prática, no mínimo de tanto tempo. Não é assim que funciona? Por que nós, sabendo que nós somos espíritos, que habitamos um corpo de carne, não validamos tanto a prática na nossa seara espiritual? Por que nós não colocamos os nossos filhos para praticarem bastante a caridade, botar a mão na massa, visitar um asilo, entregar uma comida e tudo mais? Por que nós não nos preocupamos tanto com a nossa prática? E tem pessoas que acreditam que se for uma vez por semana na igreja assistir uma missa ou no centro para assistir uma palestra, a pessoa já cumpriu o seu dever para com Deus. Por que nós acreditamos nisso? Um dos motivos é que no nosso inconsciente, de tantas vidas passadas, nós temos esse passado religioso, que é um passado de não misturar, né? Um passado onde a gente acreditava que tinha hora e local para poder entrar em contato com Deus ou com Jesus. E nós trazemos isso dentro do nosso inconsciente. E nós temos que quebrar esses conceitos, essas crenças limitantes, para que a gente possa atuar através do amor. Porque, no fundo, isso se tornou, assim, convenções religiosas, mas não era a fala de Jesus. Porque Jesus, o tempo todo, deu exemplos da prática do amor. Ele amou incondicionalmente, amou seus amigos, amou a população como um todo, a sua cidade, os apóstolos. Então, Jesus foi amor. E ele praticava. Ele ajudava seu pai na marcenaria lá, né? Ele cuidava de questões dos seus amigos, ele ajudava durante toda a sua experiência. Se ele falava de amor, ele praticava o amor. Se ele falava de paciência, ele mostrava paciência. Ele contava histórias, dando dicas de como que a gente poderia praticar a sua palavra, os seus ensinamentos. Então, Jesus não deu um exemplo de ter uma hora do dia ou da noite para a gente poder praticar um evangelho. Não. Ele, pelo contrário, mostrou que isso acontecia o tempo todo, todos os dias, a todo instante. Não é mesmo? Então, quando nós afirmamos isso, essa semana eu vou na missa de sexta-noite, porque domingo eu tenho um aniversário. Pronto, está cumprido o meu papel. Onde está a nossa caridade? Se a nossa caridade é para com o próximo, eu tenho uma caridade dentro da minha casa, eu tenho uma caridade na minha família, no meu grupo de amigos, no meu trabalho, no meu local de estudo, mas eu tenho uma caridade para aquele próximo mais distante, aquele que não tem o que comer, não tem onde dormir. Nós temos percebido, e as pessoas têm comentado, que com essa pandemia, nós temos um número muito aumentado de moradores de rua.
Porque a nossa ideia é que morador de rua é usuário de crack, de drogas, é bandido, que de repente está vagando. Não. Nós temos famílias que estão sendo despejadas por falta de dinheiro, nós temos muitas pessoas que não estão conseguindo trabalhar, manter as despesas. Então, o número de moradores de rua aumentou muito. Saia de noite, 9 horas da noite, saia pela sua cidade para você observar muitos moradores de rua, famílias inteiras. E aconteceu uma coisa interessante hoje, conversando com uma amiga, ela levando lanche para os moradores de rua, cobertores, né? Então, ela falou o quanto que é interessante, às vezes, você escutar essas pessoas, porque quando a gente vê no nosso cenário político, de repente no cenário empresarial, produtivo, as pessoas tentando pegar aquilo que é do outro para si próprios, né? Seja poder, seja dinheiro, seja o que for. Ela me contava do encantamento da prática dela, vendo aquelas pessoas, às vezes, falava assim, não, cobertor não preciso não, você pode dar para outro que eu já ganhei um, mas eu estou com fome. E tem muita gente com fome, fome de comida. E não adianta, às vezes, você levar um saco de arroz, porque a pessoa mora na rua, não tem fogão para cozinhar. A pessoa precisa de pão, a pessoa precisa de leite, café, suco, seja lá o que for, precisa de sopa, legumes, ovo. Então, as pessoas estão passando fome. Sempre passaram, mas tem um número muito grande de pessoas precisando da nossa ajuda. Aí a gente fala, bom, eu não posso sair, eu sou do grupo de risco, eu preciso de ficar mais em casa. Qual a casa que não pode produzir quentinhas? Qual a casa que não pode pedir uma compra numa loja para poder chegar um cobertor? Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que nós ganhamos quase 600 cobertores sem eu sair de casa. A loja desinfetou, embrulhou um por um e nós fizemos essa distribuição nas regiões mais próximas de Brasília e do entorno. Nós fomos nas ruas, fomos a assentamentos, pessoas pobres ganharam cobertor. Nós temos grupos de pessoas que nunca tiveram uma máscara. Então, as pessoas não podem produzir máscaras. Quem sabe costurar? E quem não sabe costurar não pode ajudar uma empresa, uma costureira a ganhar o dinheiro? Sim, nós podemos fazer isso. Nós podemos auxiliar as pequenas empresas, encomendar um armarinho. Falta ação. Muitas vezes nós estamos com um discurso bonito e falta ação. Muitas vezes a pessoa se nega a ajudar porque não tem o dinheiro na sua conta corrente e não abre mão para mexer na sua poupança, para ajudar os infortúnios ocultos, para ajudar as pessoas. E tem aquelas pessoas que ainda julgam os outros. Ah, mas eu vou ajudar, mas engraçado, é bom para trabalhar, né? Essa pessoa forte aí na rua, sim, e está tendo emprego para pessoa forte? Quantas pessoas você contratou nessa época? Quantos empregos além você criou na sua casa, na sua empresa nessa época? Ou será que, como empresário e tudo mais, você tirou o serviço de algumas pessoas? Quantas pessoas não estão mantendo os seus funcionários porque diminuiu a sua verba, a sua receita, e não pôde continuar com seus funcionários, e talvez eles não conseguiram outro emprego? Às vezes, nós podemos ajudar os próprios funcionários da saúde. Se eu estou fazendo um tratamento no hospital, numa clínica, eu tenho que lembrar que muitas vezes os auxiliares de enfermagem, as pessoas da limpeza, têm uma ou duas máscaras, não têm dinheiro. Eu não posso levar algumas máscaras, contar quantos empregados tem e, de repente, levar para essas pessoas mais humildes? Eu posso enxergar, se eu quiser, eu posso enxergar muita gente precisando. Como eu já falei dos entregadores.
Às vezes você conversar com alguém, perguntar, como é que você está? Tudo bem? Na sua família está tudo bem? Hoje eu perguntei isso para o entregador que veio aqui em casa, e você está bem? Está frio, né? Tá. E a sua família está tudo bem? Ele até me olhou assim esquisito. Tá tudo bem, eu falei, ninguém com Covid, todo mundo saudável, tranquilo, as crianças, tudo bem. Ele me olhou assim, por quê? Porque eu nunca vi ele na vida. Mas ele me respondeu. E aí ele saiu e falou, Deus abençoe o seu dia, senhora. Tenha um dia feliz, obrigado, a nós, amém. Ou seja, ele viu que ele existia. Isso é uma forma da gente esticar o braço e puxar o outro que está no chão. A gente não pode ter um pensamento egoísta, né? Que simula um autismo na alma. O que significa isso? Eu não enxergo o outro. Eu preciso de enxergar o outro. Eu preciso de levar vida para outra pessoa. Porque, na realidade, o que vai fazer diferença na nossa vida são as nossas mãos estendidas e as pessoas que a gente já levantou. Nós não podemos cair no desculpismo, na inércia e na preguiça e justificando a pandemia para não fazer nada. Sabe? Bia, você sabe de alguém que está entregando cesta básica? Sei. Eu quero doar, não posso sair de casa. Ok. Quando tudo passar, você vai poder sair de casa. E se eu não posso ir até onde tem um pobre na rua, faminto, que eu possa ajudar as pessoas que estão mais próximas de mim. De repente, a minha prática com os meus idosos, fazendo uma chamada de vídeo. Mas nós precisamos de sair dessa inércia e fazer como Pedro, que foi um ensinamento. E Emmanuel fala. Vocês imaginem bem o que fez a diferença na vida de Irmã Dulce. Foram as palavras bonitas? Não. Todo mundo se encantou com a prática dela de manter o hospital, de manter leitos para pessoas que não tinham dinheiro, não podiam pagar. Ela, com um pulmão que funcionava 30%, dormia numa cadeira recostada de madeira para abrir mais espaço para os leitos que ela queria. E deixou um hospital funcionando. Isso é a prática. Quando a gente vê, a vida está passando e eu deixo para fazer as coisas quando eu tiver um bom salário, quando eu me aposentar, e de repente eu não vou fazer nada, e não faço nada. E às vezes eu vou nessa visão tão com essa viseira no meu rosto, que eu nem me lembro das pessoas que eu tenho que agradecer diariamente, que muitos já me ajudaram. Quem nunca passou um momento difícil na vida, um momento financeiro, um momento emocional? Quem já me ergueu do chão? E será que nós temos a gratidão para com essas pessoas? Ou será que eu me esqueço de agradecer quando eu estou no chão? Então, nós precisamos de refletir como está a nossa ação nos dias de hoje. O que eu estou fazendo? Será que eu estou acomodado na minha casa sem perceber o que está acontecendo ao meu redor? Quantas vezes a pessoa mora no edifício e nunca não sai do seu apartamento e nem pergunta para o porteiro como é que ele está? Vai ver que o porteiro teve Covid, voltou do Covid, ninguém nem fica sabendo. Não tem que ir lá pegar na mão do porteiro, mas pode telefonar, interfonar e saber da vida dele. Muitas coisas nós não sabemos, não é porque as pessoas não nos contam e a gente faz o melindre. Muitas coisas nós não sabemos porque nós não nos interessamos de fato.
e não vamos atrás. A história de falta de tempo é desculpa. A história de esquecimento é desculpa. Até as nossas doenças são desculpas. Porque nós não precisamos nem de saúde para ajudar os outros. A gente vê isso vendo o nosso Chico Xavier, vendo amigos que às vezes estão enfrentando batalhas internamente, esquecem da sua dor e vão ajudar o próximo. Às vezes a batalha não é consigo, mas é com o filho, é com um colega de trabalho. Quem quer faz. Sempre quem quer faz. Então, se você está sem perguntar, sem se preocupar, tranquilo na quarentena, muito feliz, pense que pode ter alguém precisando. Se você fizer 50, 100 sanduíches para distribuir, com certeza vai ter pessoas boas para poder distribuir esses sanduíches, se você não puder. Vamos então nos mobilizar para que as nossas mãos sejam fortalecidas pelas nossas leituras, pelas nossas palavras, pela nossa fé. E que essas mãos fortalecidas pela palavra, pela oração, possam erguer aqueles que se encontram caídos no chão, da desesperança, da fraqueza, da pobreza, da doença, da droga, da solidão. E por aí vai. Vamos erguer e levantar todos aqueles que se encontram caídos no nosso caminho. Vamos olhar para o chão, para que nós possamos enxergar os caídos. Porque muitas vezes, se o meu olhar é de soberba e eu olho só para cima, ou olho só para o meu umbigo, eu não enxergo quem está caído. Eu preciso de focar o meu olhar também para enxergar o outro. Isso é muito importante. Vamos então fazer a nossa prece da noite de hoje. Pai de infinita bondade, nós te rogamos as bênçãos de luz, de fraternidade, de muita força, de muita esperança e de muito amor, envolvendo a todos nós neste momento, nos dando o fortalecimento necessário para seguirmos adiante em equilíbrio físico, emocional e espiritual. Rogamos a tua proteção, as tuas bênçãos em todos os nossos irmãos, da nossa família, que estejam necessitando dessa luz e desse amparo. Unindo os lares nossos e de nossos familiares, somando essa energia maravilhosa, vamos unir com os lares dos nossos vizinhos, da nossa cidade, do nosso Brasil, de todos os estados, de todas as nações da Terra, envolvendo-nos com essa energia de luz. E que os nossos irmãos que se encontram doentes possam receber esses bálsamos de luz, trabalhando em todas as células do corpo físico e espiritual. E que possamos rogar por todos aqueles que trabalham com os doentes, diretamente ou não, na área de saúde, rogar para que todos esses trabalhadores recebam muita luz, muita gratidão. E que possamos enxergar além, enxergar no mundo pós-pandemia, mas que nós possamos enxergar a nós mesmos, nos perguntando:
sobre como podemos fazer para ajudar uns aos outros. Como podemos fazer para que a paz nos envolva. E assim, Mestre querido, nós te agradecemos a presença amiga e consoladora e te rogamos que abençoe a todos nós, para que possamos estar em pleno equilíbrio físico, mental e espiritual. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Obrigada, Deus Pai de infinita bondade. Obrigada, Mãe Santíssima. Que assim seja. Pois bem, nós estamos finalizando este momento de estudo e oração. E eu gostaria que essas reflexões calassem fundo na nossa alma, mas que elas possam escoar para as nossas mãos para a prática da verdadeira caridade. Existem toucas para serem feitas, luvas, cobertores para serem doados, mantas, enxovais de bebê, comida pronta. Temos roupas, sapatos, máscaras, blusas de frio, tanta coisa para poder doar, fora a nossa afetividade, a nossa caridade, a nossa esperança, a nossa fé. Então vamos orar e vamos colocar a mão na massa para aliviar a dor dos menos favorecidos. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pelas likes, pelas curtidas, pelos comentários no chat. Obrigada a presença de todos e vamos juntos construindo esse mundo bem melhor. Até amanhã às 18 horas. Que Deus nos abençoe e tenha uma noite abençoada por Ele. Até amanhã, meus amigos.